A Intel enfrentou a Apple e seus MacBook Neo com o processador Intel Core 3304. Sua potência é impressionante, considerando que custa metade do preço do MacBook Neo, é realmente surpreendente. Este notebook, que tenta competir com o Mac mais barato da Apple, se chama Unibook Laptop e pertence à empresa Chewy. E eles decidiram investir pesado, criando um notebook ultra barato. Com um design em alumínio, muitas portas e uma bateria incrível graças ao eficiente processador Intel Core 3304. Aqui eu vou testar ao máximo e vocês vão ver ele rodando programas pesados e até jogando alguns jogos, ou pelo menos tentando, como vocês vão ver a seguir. Se você procura algo parecido com o MacBook Neo, mas com Windows e que custe metade do preço, fique de olho nesse notebook com processador Intel barato que está batendo todos os recordes com uma relação custo-benefício interessante. Ele pesa 1,2 kg e tem um tipo de alumínio escovado que às vezes me lembra plástico, mas até que é bem agradável ao toque, principalmente levando em conta o preço. Além disso, o formato faz com que ele seja um pouco mais ergonômico. E na parte de trás, ele tem os grandes apoios de borracha, que fazem com que ele fique perfeitamente aderente a qualquer superfície. Além disso, ele conta com os alto-falantes e também com a área de ventilação, onde possui tanto refrigeração passiva por tubos de cobre, quanto ativa por meio de um ventilador. E em portas, ele ganha de lavada do MacBook Neo, USB tipo C 3.2 geração 1, um HDMI 1.4, USB 3.2, geração 1 e outro, USB 3.2, geração 1. E do outro lado, a típica porta Kensington, uma porta Ethernet. Olha só, essa é de 1 GB, uma USB tipo A3.2, geração 1, outra USB 2.0, uma entrada de áudio de 3,5 mm e um leitor de cartões. Preferia que fosse SD normal, não micro SD. Acho que é a mais usada, por exemplo, para câmeras e criação de conteúdo. Como podem ver, são bem abundantes. E as portas? Como vocês veem, não dá para abrir com uma mão só, é preciso segurar embaixo. Bom, acho que esse é um dos defeitos de ser tão barato, embora vocês vão ver outros neste vídeo. Eu gosto do touchpad, ele é bem grande e principalmente adorei o teclado. Pelo preço que tem, é muito confortável. As teclas, elas têm um curso, na minha opinião, perfeito. E além disso, o design, como vocês estão vendo, simula muito bem o MacBook Pro. Teria 3 luzes RGB, a saída dos ventiladores, também na parte do teclado, e uma câmera que pode ser ocultada por hardware. Vocês já estão vendo com essa câmera de 720p? E agora sim, vamos ver como é trabalhar no dia a dia com este Unibook Laptop que já vem de fábrica com Windows 11 Pro. E vocês já estão vendo que ele pode ser aberto até 180 graus? Aliás, a questão do ruído é uma das coisas que mais gostei desse notebook. É bastante silencioso, principalmente se você for usá-lo. Para o que eu acho que ele foi mais pensado, que é para tarefas de escritório, para estudar, para estudantes, se você vai tomar notas, por exemplo, no Word, etc. Este notebook, principalmente com essa bateria imensa que ele tem, é uma opção barata, muito barata, que você deveria considerar. Processador Intel Core i3 304, 33.045 núcleos, 5 threads. Vocês vão ver a comparação com o Apple A18 Pro do MacBook Neo. É verdade que o do MacBook tem 6 núcleos e 6 threads? Um a mais é ligeiramente mais potente, mas considerando que custa o dobro, digamos que não compensa. Este Intel Core i3 pode chegar até 4,3 GHz, tem uma tela de 14 polegadas, Full HD de 60 Hz. Isso sim, a gama de cores é sRGB, só cerca de 60%. Aqui eu acho que ele deixa um pouco a desejar, e o brilho máximo é de 300 nits. Mas eu gostei muito do fato da tela ser fosca, porque isso faz com que ela não reflita tanto quanto uma tela brilhante. A parte de alumínio não fica marcada por impressões digitais, nem risca facilmente. Porém, no touchpad ficam bastante marcadas as impressões digitais, algo que, felizmente, não acontece no teclado, assim como no alumínio do teclado. Aliás, ele é retroiluminado com 2 níveis de intensidade. E algo que não gostei é que a tela tem pequenos vazamentos de luz.
Acho que esse é o preço a se pagar por um dispositivo que custa metade do Mac mais barato que existe atualmente. Ele teria uma memória RAM de 8 GB LDDR5 a 6.400 e um armazenamento expansível de 256 GB PCIe 3.0. Mas esse ponto eu gosto, porque vocês já sabem que no MacBook Macug Neo não dá para expandir a memória. Os alto-falantes, claro, não são nenhuma maravilha, era o esperado. Por esse preço, eu aconselho conectar, por exemplo, a bons fones de ouvido ou alto-falantes. Ou até mesmo você pode conectá-los por Bluetooth, já que ele conta com Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Mas eu gosto de tirar o máximo desses notebooks, com um preço extremamente baixo e uma potência realmente surpreendente, apesar do preço. E, por exemplo, eu testei para editar vídeo com o Adobe Premiere. E nesse ponto, é verdade que eu não recomendo para vocês. Se vocês vão editar vídeos, principalmente em 4K, em 1080p a 30 quadros, talvez a 60 quadros, ele já fica um pouco mais apertado. Isso sim, eu recomendo que vocês conectem ele na tomada, com uma velocidade de carregamento, aliás, de 65 watts, já que isso vai dar um pouco mais de fôlego para ele. Portanto, se você vai editar vídeo, mas não passa de Full HD, ele consegue fazer isso mais ou menos bem. Acho que esses 8 GB de RAM são o que mais limita o potencial dele. Mas, ainda assim, ele renderiza bem rápido, principalmente, acredito eu, por causa do processador que ele tem. E é assim que o ventilador dele soaria na potência máxima. Como eu disse antes, uma coisa de que gostei muito foi o silêncio. Ele é muito silencioso. Se você quer um notebook que não faça muito barulho, preste atenção nesse Unibook Laptop. Ele suporta até 2 telas externas, ambas 4K a 60 Hz. Aqui ele está conectado, uma tela de tinta eletrônica 3K, que é a mais potente que existe no mundo atualmente. Vocês estão vendo isso em primeira mão? Em algumas semanas, a análise estará aqui no canal. 2 coisas que eu gostei especialmente na tela dele. Ela não tem nenhum tipo de pulso PWM. Isso é muito bom para os olhos se você for passar muitas horas, por exemplo, estudando com esse notebook. E também a bateria dele, que pode durar até 14 horas de uso contínuo. Isso, na verdade, é muito bom, levando em conta que é uma bateria de 53,38 Wh. E eu acho que aqui o mérito é principalmente do processador dele, que é extremamente eficiente, o Intel Core 3. Fica então claro que para estudar, para tarefas de escritório, como um notebook de baixo custo que faz tudo mais ou menos bem, ele pode servir perfeitamente. Mas eu quis ir um passo além. Como funciona este Unibook Laptop com jogos? Ele tem uma GPU Intel Graphics com frequência de até 2,3 GHz, obviamente uma placa gráfica integrada para rodar jogos. Vocês já estão vendo opções mais alternativas, com uma potência mais ajustada, mais baixa, então não vão ter nenhum problema. Joguei com o controle do Xbox sem problemas, inclusive no Bluetooth. E até mesmo quando esquenta, chega no máximo a 41 graus, dando tudo de si, esse notebook, bom, 41 graus não está ruim. Mas quando eu quis aumentar um pouco mais a potência e quis rodar um jogo que já tem um certo tempo, que na sua época foi um AAA muito premiado, The Witcher 3, aqui surgiu o problema. E é que, apesar de ter me deixado instalar, na hora de inicializar, o notebook travava, não aguentava tanta potência. E apesar de eu ter instalado todos os drivers, tudo o que era necessário, aqui vocês vão ver ao vivo. Assim que começava a carregar e estava prestes a iniciar, pum, travava e não deixava. Além disso, ou aparecia essa mensagem que vocês estão vendo aqui, Witcher 3 parou de funcionar. Então digamos que cheguei ao limite. Esse é o limite do Intel Core i3 3.304. Portanto, se vocês quiserem gastar metade do que custa um MacBook Neo, mas que tenha Windows 11 Pro, que a bateria dure até 14 horas e que seja perfeito. Para estudar, usar Word, Excel, responder e-mails e tarefas diárias de estudantes universitários ou do ensino médio, não haverá problemas. E provavelmente esse Intel Core 3 seja um dos melhores que existem por esse preço. Olha, quanto custa? Pois vocês já estão vendo, 449 €, mas com um cupom que vou deixar mais abaixo, na descrição do vídeo, junto com o link de compra deste notebook.
vai sair pela metade do preço de um MacBook Neo, que custa 800 euros. Portanto, por 400 euros, este famoso Intel Core i3 3.300 e 4 vai te entregar o melhor, desde que seja para um uso leve. Eu insisto. Estudantes, esse é o notebook para vocês, se não quiserem gastar muito e gostam do Windows 11 Pro. E minha conclusão é que com esse preço, com esse chassi de alumínio, com esse peso de 1,2 kg e principalmente com tantas portas e uma bateria incrível. Considerando a eficiência do processador, acho que vale a pena se você não quiser gastar muito e for usar para o que comentei no vídeo. Se você, e a partir daí, já viu quais são os limites. Evidentemente, não dá para exigir demais, mas por esse preço. E do jeito que as coisas estão hoje, no mundo dos PCs, o hardware de informática não está nada mal. Vocês já sabem, deixo aí embaixo todos os cupons, os links de compra, etc. Qualquer dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários, se inscreva se ainda não for inscrito e deixa um like, para que eu possa continuar trazendo esse tipo de dispositivo para todo mundo e principalmente para todos os bolsos. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até logo!